Olá, meu nome é Alex e esse é um canal dedicado a reflexões sobre o design, a comunicação e a cultura. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um importante pensador chamado Wilhelm Flusser. E eu quero mostrar 5 curiosidades a respeito desse autor e mostrar como ele é importante para entender muitas das questões que a gente tem hoje em dia. Então o tema do vídeo de hoje não trata diretamente do design, mas trata de um autor que é muito importante para entender questões do design. Talvez vocês o já conheçam. Ele é autor de um livro que ficou bastante conhecido no Brasil, que se chama Filosofia da Caixa Preta, né? E muitas vezes ele é lido por designers, fotógrafos, né? Ou interessados em arte e assim por diante. Eu mesmo, quando eu comecei a entrar em contato com a obra de Flusser, eu fiz isso por meio desse livro. Então eu venho estudando a obra dele pelo menos desde 2007. E de lá para cá eu fui me aprofundando cada vez mais nos escritos dele. Primeiro na especialização ainda, quando fiz em design gráfico, e depois eu fui fazer o mestrado também sobre o conceito da imagem técnica na obra dele. Então vamos lá, vamos começar então pela primeira curiosidade em relação ao Wilhelm Flusser. Flusser viveu 30 anos no Brasil. Apesar de ele não ter nascido aqui no Brasil, grande parte do desenvolvimento intelectual dele aconteceu aqui no Brasil. Então Wilhelm Flusser nasceu em 1920 em Praga. E quando ele tinha 19 anos, ainda jovem, né, estudante de filosofia, ele foi forçado a sair de Praga, a fugir de Praga, na verdade, por causa da ascensão do nazismo, né? Então ele foi para a Inglaterra e depois ele veio parar no Brasil. Em 1972, né, depois de ter passado 30 anos aqui, ele volta para a Europa, né, fica numa cidadezinha chamada Robion, no sul da França, e aí ele passa o resto da vida dele. Infelizmente, ele morre num acidente trágico em 1991, justamente quando ele retornava de carro, né, de uma palestra que ele tinha dado em Praga, na sua cidade natal. Então, esse período em que ele viveu no Brasil, ele conseguiu dialogar com muitas pessoas. Isso fez com que ele tivesse também uma leitura muito interessante da condição brasileira, né? E, inclusive ele escreveu um livro, né, chamado Em Busca de um Novo Homem, para uma fenomenologia do brasileiro. Então ali ele faz um ensaio mesmo, né, uma tentativa de entender o que seria o brasileiro. Além disso, ele foi professor em várias faculdades. Ele também escreveu mais de 130 artigos para jornais, entre eles o Estado e a Folha de São Paulo, sem contar as inúmeras revistas, entrevistas e assim por diante. Então ele foi realmente um intelectual ativo no Brasil. Aí depois, quando ele foi para a Europa, ele acabou amadurecendo as questões que ele tinha levantado aqui, né? E aí ele ficou famoso justamente por escrever sobre as imagens, escrever sobre as novas mídias e falar sobre essas questões tecnológicas, né? Mas aquilo que ele tinha elaborado aqui no Brasil foi amadurecido ali na Europa. Bom, aí o segundo ponto que eu acho que é muito curioso, interessante, Flusser escrevia sobre muitos assuntos. Ele foi um visionário na sua época, então ele conseguiu prever ali nos anos 70, 80, os textos, quando a gente lê esses textos, a gente pensa assim, puxa vida, parece que ele estava escrevendo para os dias atuais. Então essa era uma qualidade de Flusser, de conseguir fazer essas previsões do que iria acontecer anos depois ainda da morte dele. E quais eram os temas, então, que ele tratava que eram tão fascinantes? Bom, ele se dedicou bastante a pensar sobre as questões da tecnologia, tanto as potencialidades quanto os perigos tecnológicos. E nesse sentido ele falou muito, por exemplo, desse controle, né, que os aparelhos têm sobre nós, os celulares, a televisão, então essa dependência que a gente acaba tendo desses dispositivos. Outro tema que é muito importante para ele foi o tema da imagem. Então ele passou realmente grande parte da vida dele investigando as questões da imagem e os efeitos dessas imagens. E principalmente os efeitos de um mundo que virou superficial, né, justamente pelo excesso das imagens. E uma das coisas que é fascinante no pensamento dele é justamente que ele previu essa falência, vamos dizer assim, do alfabeto, né, da escrita e a ascensão das imagens. Então hoje em dia, o fato da gente aprender muito mais coisas pelo YouTube do que lendo livros, talvez, é algo que Flusser já previa. Um outro tema que ele tratou bastante, que é bem atual, é justamente essa passagem do interesse de coisas para
informações, né, que ele chamava de não coisas. Então, quando o valor do mundo passa a ser muito mais o valor da informação do que, por exemplo, objetos. Um outro ponto muito interessante também, ele falava do consumo, foi um dos primeiros pensadores a pensar a questão do lixo, do excesso do lixo e o que isso representa para a cultura. Então, curiosamente, um tema que ele também trabalhou e abordou de uma forma bastante original foi o tema do design. Então, quem já leu, por exemplo, uma coletânea de ensaios chamada O Mundo Codificado, já se deparou com esses textos. Mas, de qualquer maneira, a abordagem que ele deu às questões do design foi muito interessante, né? E, claro, ele não estava discutindo as questões práticas do design, métodos do design, assim por diante, mas ele estava indo muito mais a fundo, né? Tentando entender qual é a mentalidade de um mundo que precisa de design, né? O que envolve, quais são as implicações dos processos de design, quais são as questões éticas do design, por que, afinal de contas, surgiu o conceito de design no mundo atual. Então, isso são questões que, claramente, obviamente, elas não tratam diretamente da questão dos processos de design, mas são questões que são muito importantes para a gente pensar as implicações que o design tem no mundo e também como que a gente pode pensar saídas, né, mais produtivas, saídas mais interessantes para os processos que a gente vive atualmente. Mas esse é um assunto que é tão extenso e tão interessante que eu vou tratar em outros vídeos, claro. Então vamos para a nossa terceira curiosidade, né? E essa curiosidade trata do fato de como o Flusser escrevia, né? O jeito único de como o Flusser pensava as questões e as colocava no papel. Então, uma das coisas que qualquer pessoa que já leu alguma coisa sobre o Flusser percebeu que ele tinha um estilo muito ensaístico, né? E especulativo. E isso é uma característica do texto dele. Também um texto não acadêmico, né, que não seguia as regras acadêmicas. Então, não há citações nos textos dele, diretas, assim. Aqui ou acolá ele fala de um autor ou outro, mas não há aquela citação acadêmica. Sem notas de rodapé. É um texto, assim, bem direto e reto, né, e que trata das questões que ele quer discutir. Muitas vezes os autores ali eles acabam aparecendo, mas só para quem já conhece. Mas de qualquer maneira, os textos eles são totalmente compreensíveis mesmo sem se conhecer esses autores. E finalmente, a última característica que eu acho que é interessante de colocar aqui, principalmente quem está lendo o Flusser, é perceber que ele sempre tomava vários pontos de vista sobre aquilo que ele estava falando. Então ele dava saltos, ele mesmo chamava isso de saltos como um fotógrafo, tentando entender esse fenômeno de vários ângulos. Bom, aí a gente chega na quarta curiosidade de Flusser, né? Então Flusser, ele escrevia em várias línguas e ele mesmo fazia a tradução dos seus próprios textos. Então, isso é também uma característica muito peculiar de Flusser. Não são muitos autores que vão fazer isso, mas ele fazia isso com uma maestria incomparável. Então, ele escrevia em 4 idiomas, basicamente. Ele escrevia no alemão, no português, no inglês e no francês. E o processo dele de escrita também é muito curioso, porque ele mesmo dizia que ele começava a escrever tudo em alemão, né? Os textos e as reflexões dele, ele começava em alemão, porque era a língua natal dele. Aí depois ele fazia a tradução desse texto para o português. E finalmente ele fazia a tradução para o inglês ou para o francês. E aí, dependendo do lugar no qual ele ia publicar aquele texto, ele retraduzia o texto para a língua da publicação. Então é muito interessante quando a gente compara os textos e percebe essas mudanças. Então, ao meu ver, Flusser se expressava de formas muito diferentes nas diferentes línguas. Então, em alemão, por exemplo, eu sempre achei que Flusser era muito mais imagético, né? Então, ele construía cenários, ele colocava as ideias dele de uma forma muito mais imagética. Isso se deve também um pouco à língua alemã. Em português, por exemplo, eu já acho que os textos dele são mais diretos, então eles são mais sintéticos e muitas vezes também um pouquinho mais difíceis de serem entendidos em relação ao alemão. E finalmente, em inglês, os textos dele são muito claros e muito explicativos. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Muitas vezes, quando você pega um texto de Flusser, provavelmente esse texto que você está lendo em português, por exemplo, também tem uma versão em alemão e talvez também uma versão em inglês. Então é muito legal porque é um processo de descoberta. Então, à medida que você leu em português, será que eu entendi o que ele estava dizendo? Aí tem lugares que a gente fica em dúvida. E aí nesse processo a gente pode, por exemplo, procurar por outra língua, como por exemplo o inglês, e ver o que se dá ali. E por fim chegamos na quinta e última curiosidade de Flusser. Talvez a mais impressionante de todas elas. A gente sabe
sabe que Flusser escrevia a maioria dos seus textos em máquinas de escrever. Mas ele não só escrevia uma versão daquilo, então ele sempre tinha o cuidado de escrever e fazer uma cópia daquele que ele escrevia. E todas essas cópias que ele fazia dos textos eram guardadas, cuidadosamente guardadas e arquivadas pela esposa dele, Edith Flusser. Ao longo da vida, ele escreveu mais de 35 mil páginas. Então existe um arquivo Flusser em Berlim e existe um arquivo Flusser aqui em São Paulo. Ele está sediado na PUC do Ipiranga e ele é administrado pelo CISC, né, que é um centro de pesquisa que trabalha com vários autores, e um desses autores é o Flusser. E aí, só para vocês terem uma noção, são pelo menos 690 pastas com esses textos, todos eles organizados, e dessas 690 pastas, só 5% delas foi publicado. Ou seja, todos os livros que a gente encontra por aí de Flusser representam apenas 5% da obra dele, né? Então ainda tem 95% de material inédito. Isso mostra que ainda existe muita coisa para ser descoberta em relação a Flusser, e com certeza vai ser ainda um autor brasileiro que vai trazer ainda muitas questões importantes para as discussões que a gente faz no Brasil e fora, e que, portanto, é um autor que vale a pena ser descoberto ou então pelo menos lido. Então essas eram as questões que eu queria apresentar para vocês, as curiosidades. Eu espero que realmente isso tenha despertado o interesse. Claro, eu vou ainda trabalhar outras questões de Flusser aqui que são interessantíssimas, mas por hora era isso. Então eu vou deixar algumas referências aqui na descrição aqui embaixo, e me conte nos comentários aqui também se você já leu Flusser, o que você achou, qual foi a sua experiência com ele, se você gostou ou não. Enfim, quero saber muito o que vocês acham sobre Flusser. Bom, então se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ligar lá o sininho para você receber as atualizações e recomendar para alguém que você acha que goste também do assunto. Então a gente se vê no próximo vídeo.